Vamos entrar para o nosso espaço de análise para falar sobre o Dia Internacional da Consciencialização do Albinismo e vamos destacar aqui nesta primeira hora o tráfico do albinismo. Tenho em estúdio Joana da Cruz, é da Associação Amor à Vida, e tenho também a doutora Feroza Zacarias, da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Muito obrigada, doutora Feroza. Começo contigo, Joana. Sabemos que em Moçambique vivem entre 20 a 30 mil pessoas com o albinismo. 70% são crianças, jovens e adolescentes, ou seja, uma maioria são crianças e adolescentes. E sabemos também que a questão do tráfico de seres humanos, portanto, com problemas de falta de pigmentação de pele, é uma realidade no nosso país. Queremos ouvir de si qual é o ponto de situação. Os casos reduziram, os casos tendem a aumentar e quais são as zonas mais críticas? Bom dia, caros telespectadores. Falar do tráfico de pessoas com albinismo, atualmente, dizer que a situação do tráfico ela ainda continua, embora em relação aos anos passados em que o surto predominava, principalmente na zona norte e centro do país, atualmente os casos reduziram. Não que não existam, existem sim. Por acaso, no mês passado, tivemos o conhecimento de um caso de rapto e assassinato de uma criança com albinismo. Isto aconteceu em que província? Isso aconteceu na província de Nampula. E dizer que o tráfico de pessoas com albinismo, desde 2013, 14, 15, teve maior incidência no centro e norte do país, principalmente nas províncias de Nampula, Zambésia, Niassa, Manica. Lá tivemos muitos casos de sequestro e assassinato de pessoas com albinismo. Eu acredito que nos últimos anos o governo despertou para estes problemas e criou muitos planos estratégicos com vista a reduzir esses casos. Neste momento, qual é o plano e se para vocês este plano está a responder às vossas expectativas, olhando para aquilo que é o papel do governo? Bom, em novembro de 2015, o governo traçou um plano de ação em resposta aos assassinatos. Então, com vista a dar assistência e proteção a pessoas com albinismo e combatendo os casos de assassinato. No entanto, esse mesmo plano se vê atualmente enfraquecido. Neste momento, percebemos que ainda há estas ações criminosas, para além também da discriminação. Então, acredito que neste momento precisamos mais de medir esforços para que esse mesmo plano se faça sentir. Não se faz sentir, e vou também consigo, doutora Feroza, a lei que nós temos hoje em vigor para questões de homicídios, seja homicídio com a pessoa com albinismo ou uma outra pessoa, seja em relação ao tráfico de seres humanos, está tudo enquadrado na lei penal, portanto no Código Penal. De alguma forma isto não ajuda a reduzir os casos de tráfico. Como é que olha para a legislação atual em relação ao tráfico de albinismo? Boa tarde, desculpa, bom dia Isabel, bom dia a minha colega do Amor à Vida. Antes, parabenizar a SOIGO por estar a trazer este debate bastante importante neste dia, que é um dia que devemos exaltar, que devemos dar protagonismo à discussão, ao debate em torno da violação dos direitos humanos das pessoas com albinismo. Dizer que, em relação à matéria legal, neste momento, Moçambique não tem uma lei específica, não tem uma lei especial que vem a tramitar, vem a ditar as regras em relação à violação dos direitos das pessoas com albinismo. Neste momento, nos socorremos do Código Penal em vigor no nosso ordenamento jurídico. E também tenho a salientar aqui que o continente africano tem um plano de ação regional, temos também um plano de ação da SADC, assim como Moçambique tem o seu próprio plano de ação nacional, mas não são
são recomendações, não são normas legais, no sentido de que precisamos de ter uma lei específica que venha a guiar-se do que consta dos planos para a responsabilização. Neste caso particular, há necessidade de uma lei específica? Penso que sim, os direitos humanos são universais, são vistos na sua universalidade, mas este caso específico de tráfico, de rapto, de extração de órgãos humanos, é feito com maior incidência, com maior gravidade para pessoas com albinismo. A par de casos que têm que ver, por exemplo, com a violência doméstica, direitos das crianças, das mulheres em geral, pessoas com deficiência, eu penso que era caso de termos uma lei específica, quem sabe para reforçar a necessidade de tratamento direcionado para que tenhamos políticas públicas em comum com a lei, porque agora no âmbito do Código Penal, por exemplo, temos o crime de rapto. É tratado de forma geral, para qualquer cidadão, independentemente para casos de pessoas com albinismo. Com ou sem albinismo, independentemente da raça. Mas está comprovado que quando é raptada uma pessoa com albinismo, dificilmente temos essa pessoa de regresso ao convívio familiar. Diferentemente de casos, por exemplo, de rapto, que também são graves, não estou a querer tirar a gravidade, de pessoas que são raptadas e depois há aquela negociação por resgate, entre outras situações, e ultimamente temos visto muitas pessoas já regressar ao convívio familiar completas, sem nenhuma violação física visível, porque pode sofrer outras que não temos como visualizar, mas as pessoas com albinismo, normalmente quando são raptadas, é uma sentença de morte. É uma sentença de morte. E não há casos de raptarem para tirar um órgão, depois devolver ao convívio familiar. Então, é uma situação mais grave ainda, que precisamos de ter leis específicas para dar um tratamento especial, um tratamento direcionado, casuístico a esta questão, para ver em que medida podemos travar. A par disso, não só falando das leis, porque é muito importante saber quais são as causas, e é muito importante falarmos disso, porque já se notou que a maior parte das pessoas que fazem isto e cometem essa atrocidade, cometem por acreditar em superstição, nem ganância. Doutora Firosa, já entramos mais ao fundo nesta área de superstição, crenças e outras coisas. Volta a si, Rosa. Visto que não temos um instrumento legal que ajude a combater este mal, o que está a ser feito pela Associação Amora e outras organizações? Que trabalho de base está a ser feito para pressionar o governo a termos uma lei específica, como disse aqui a doutora Firosa, podia travar este mal que desumano em todo o mundo, que é repudiado? Bom, a Associação Amor à Vida tem vindo a desenvolver atividades que possam ajudar a travar este mal. Esta mesma associação, ela trabalha juntamente com o FAMOD, o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, e as outras associações de pessoas com albinismo, trabalhando no sentido de sensibilizar, educar a sociedade sobre o albinismo. Então, essas são as atividades que nós temos vindo a desenvolver nas escolas, nos mercados e outros pontos mesmo da cidade, com vista mesmo a educar. Porque nós verificamos que, na verdade, uma das coisas que acontece, que suscita estes atos macabros mesmo, é a falta de informação. Porque as pessoas têm tido uma certa superstição em relação às pessoas com albinismo, porque elas promovem riqueza, os seus órgãos são usados para enriquecerem as pessoas. Então, ensinando, educando a sociedade sobre o albinismo, o que acontece, por que um certo indivíduo nasceu com falta de pigmentação, de certa forma pode vir a ajudar a minimizar
estes atos criminosos. Esta é outra parte, Rosa, que nos deixa muito intrigadas. A falta de informação, se calhar, não chega às zonas interiores, não é? Onde não há um pouco de tudo, mas nas grandes cidades, curiosamente, onde acontecem também muitos raptos, ainda acontecem, as pessoas sabem o que porque que as pessoas nascem com problemas de falta de pigmentação de pele, sabem o que é albinismo, sabem que são pessoas como nós, mas por que ainda persistem estas práticas horríveis? Eu sei que há conivência de muitas pessoas e eu volto, a doutora Firoza vai me responder, porque dificilmente, às vezes, os mandantes deste tipo de crimes são encontrados. Mas a verdade é que as pessoas têm consciência, a maioria das pessoas que o faz tem consciência e sabe o que é o albinismo, por que as pessoas nascem assim, mas ainda assim praticam esses crimes. Sim. Temos verificado também um dos fatores, que é o fator sociodemográfico, que pode, de certa forma, influenciar, por mais que as pessoas tenham informação. Então, em situações de pobreza, algumas pessoas sentem-se aliciadas com os mandantes desses crimes para poderem raptar pessoas com albinismo. Então, em algum momento, esses fatores podem influenciar, para além da própria mentalidade das pessoas, né? A questão psicológica também pode influenciar para poder raptar as pessoas com albinismo. Doutora Firoza, dizia que muitos destes casos que terminam em assassinato depois do tráfico são apanhados os executores, mas não os mandantes. Dificilmente se conhece quem é o mandante e já ouvimos histórias de o mandante ser estrangeiro, da Tanzânia, onde estes casos começaram, e outros aqui até mesmo no nosso país. Mas o que falha nas investigações? Quais são as fragilidades que existem para que não se conheça, que se calhar, começando por aí, era possível estancar este fenómeno? Regra geral, os mandantes dos crimes dificilmente são encontrados, porque eles gozam dessa proteção intelectual, assim como financeira. Por isso que sempre tem pessoas menos esclarecidas que executam, são essas que, quando são encontradas, não sabem apontar quem foi que os mandou. Só no caso de resultado positivo, tendo o órgão, no caso concreto da pessoa com albinismo, é que poderiam chegar ao mandante. Quando as coisas não dão certo, dificilmente nós conseguimos chegar aos mandantes. É para todo tipo de crime, até para caso de tráfico de drogas, que nós encontramos muitas pessoas inocentes nos aeroportos, entre outros sítios. Dificilmente aquela pessoa sabe chegar ao mandante. É por isso que, no meu entender, era importante olhar-se mesmo para estas pessoas que são executoras. Porque o mandante tem que encontrar nela uma certa resistência, um esclarecimento de que o que está a propor-me não terá nenhum resultado, não serve, não é útil para mim, não é digno para a pessoa e mostrar-se resistente. Então, é muito importante trabalharmos com a componente legal, sim, mas é muito importante reforçarmos a consciencialização de que não há ninguém que vai enriquecer. O órgão humano é humano, independentemente da pessoa ser com albinismo, ser branca, de cor branca, ser negra. Então, é muito importante trabalharmos a partir das bases, porque são essas pessoas que convivem com as pessoas com albinismo, que praticam isso. Dificilmente é alguém que sai de Maputo para ir a Nampula. O mais gritante é que, normalmente, entre os envolvidos nesta ação macabra, há sempre um familiar. Sim. Ou familiar, ou pessoas próximas. Ou pessoas próximas. Então, é muito importante trabalharmos a partir da base, no seio familiar, nas comunidades, para que essas pessoas saibam que, antes de ser crime, é algo que não vai trazer aquele resultado que a pessoa busca. Às vezes, é atrás de fins econômicos que, normalmente, eles não têm como apontar que o fulano X está rico porque raptou, esquartejou, o fulano X traficou órgão do fulano. Não tem como apontar. Provas. Não há evidência, é mesmo
sim, a maior parte dos casos não há evidência de que fulano X está naquela condição financeira porque fez desse negócio. É mesmo, são crenças. É muito importante trabalhar-se com a desmistificação dessas crenças para que as pessoas saibam que antes, além de ser crime, é algo que não vai surtir. São boatos. São boatos. Quando tu vês alguém com um carro lá na comunidade, ou vem alguém numa condição e pensas que eu também já vou fazer isso com uma pessoa com albinismo. E além de ser contra as normas divinas, das crenças de cada um, é crime e nós temos penas muito graves. Apesar de não termos uma lei específica, conforme disse, essa questão não é ignorada, olhando para os planos que me referi e também a lei moçambicana. Nós temos as penas que variam de 16 a 24 anos, quando se trata de questões de tráfico. Não, a lei não diz pessoas com albinismo, mas traz agravantes quando a pessoa é raptada e depois sofre torturas, né, querendo chegar aí a questões de tráfico de órgãos. Então, são situações que agravam esse tipo legal de crime e ninguém vai querer ficar privada da sua liberdade por algo que nem vai trazer o benefício que espera e é contrário às normas dos direitos humanos das pessoas. Certo. Joana, nesta busca de solução, mais do que consciencializar as comunidades, é preciso envolver aqui os curandeiros, os médicos tradicionais, que são apontados, são acusados, não são todos, é preciso fazermos aqui referência, mas alguns são apontados como sendo incitadores destas práticas macabras. Sim, sim, é necessário mesmo envolver os curandeiros, porque realmente eles têm tido o título, né, de serem os incitadores desses atos macabros. Mas também, para além dos próprios curandeiros, os próprios líderes comunitários, que também convivem com pessoas com albinismo, é necessário mesmo incitar a sua presença nestas questões de educação e sensibilização, porque tendo lá o líder comunitário, mais fácil fica para nós chegar também àquela população e explicar exatamente sobre a questão do albinismo e explicar que, na verdade, a pessoa com albinismo não é nenhuma fonte de riqueza. Então, também entrando nas próprias famílias, em que encontramos lá pessoas com albinismo, como dizia já a doutora, as pessoas que atacam essas pessoas com albinismo não são pessoas de longe, são pessoas mais próximas, até mesmo familiares. E por acaso, até o último caso recente, né, do mês passado, foi mesmo um familiar, um tio de uma criança com albinismo, sim, de Nampula, que sequestrou a criança. Então é necessário mesmo convidar a todos, mesmo os próprios curandeiros. Sim. Sim, mais do que isto, olhando para estas comunidades muito no interior, que não têm muito acesso à informação, existem muitos tabus, não chegam ao extremo, se calhar, de traficar e matar, mas acabam isolando as pessoas com albinismo, considerando que é algum tipo de maldição e quando morrem devido à doença ou qualquer sítio, tem que ser enterrado fora. Isto mostra, de alguma forma, que o nível de informação sobre as pessoas portadoras de albinismo ainda é muito baixo aqui no nosso país. Sim, sim. Por acaso, recentemente, a Associação Amor à Vida esteve a implementar um projeto de sensibilização nas comunidades, que tivemos a oportunidade de ir para zonas um pouco distantes da cidade. E lá realmente percebemos que há mesmo essa carência na questão educativa em relação ao albinismo. Algumas famílias mesmo ignoraram seus filhos, sobrinhos que nasceram com albinismo, alegando que aquela criança era fruto de maldição, aquela criança era fruto mesmo de problemas mesmo conjugais. Então, nós fomos verificando que, por mais que estejamos ainda na cidade, ainda há pontos em que a fraca educação ainda existe, a falta de informação ainda existe, sim. E que muitas vezes, até quando numa comunidade a pessoa com albinismo morre, infelizmente não se fazem aquelas cerimônias condignas para que aquela mesma pessoa que perdeu a vida possa repousar, porque dizem que a pessoa com albinismo, quando morre, desaparece.
Isso, na verdade, é um mito que já existe há anos e que, infelizmente, até hoje, ainda há algumas comunidades que permanecem com essa mentalidade. Mesmo tendo informação? Sim, sim, mesmo tendo informação, sim. Doutora Firosa, eu quero olhar a situação no outro prisma, olhar para o comércio do órgão humano, uma atividade que já vem de países europeus sofisticados. Há pessoas ricas, até não, com problemas de transplante, precisam de outros órgãos. Isto é algo legal ainda nos outros países. E quando neste mercado não há estes órgãos, acabam então chegando a países com muitas fragilidades como os nossos. Não? Então este, vamos assim dizer, negócio, se podemos chamar de órgãos humanos, acaba chegando aqui, mas de forma ilegal. Não se faz nada, não se pede transplante, não se pede órgão para transplante de um país para o outro. É aqui que já começamos a entrar nas fronteiras. Entra no nosso país, que não temos leis específicas sobre isto, sobre o transplante de órgãos humanos, a lei nem existe, até onde eu sei, não existe. Então as pessoas aliciam pessoas com falta de informação para que se consigam estes órgãos e como não há, acabam-se usando estes meios, acabam usando pessoas com falta de informação. É assim que este negócio acaba saindo de um país para outro país. Então, neste contexto, o que é feito a nível das fronteiras? O plano que existe entre as autoridades que controlam as fronteiras de Moçambique, sei que Tanzânia é um dos países, vai também para Malau e mesmo para o exterior. Como é que estamos no nosso país? Obrigada. Isabel, eu vou, de forma insistente, falar em como podemos procurar minimizar ou evitar esses atos, porque, conforme a minha colega aí disse, a falta de acesso à informação de qualidade privilegiada é que faz com que os nossos cidadãos pratiquem este ato e, por vezes, não tem resultado, né? O pouco que temos visto, que eu sei, em relação a transplante de órgão, é um processo tão delicado que, da forma que temos visto na reportagem, aqueles órgãos, quando encontrados, já não servem para implantar no outro corpo. Não? Sim, já não serve. Tem que ter um próprio ambiente, tem que ser especialista. É capaz de tirarem um órgão e depois não ser útil para aquilo que pensam. Então, não vou muito para esta linha de que estão a traficar ou extrair órgão de uma pessoa com albinismo para uma outra pessoa poder fazer uso. Não é por aí, é mesmo na expectativa de questões de superstição e que não traz também resultados. E olhando para a conjuntura global, todos os países, os que já têm esses mecanismos mais avançados de transplante de órgãos, têm leis nacionais que ditam as regras e em nenhum momento deve ser feita dessa forma, violando o direito do outro. Há normas concretas que são ditas. Então, eu não olharia para a fronteira, porque para chegar à fronteira, primeiro temos esse passo todo aqui. Olharia para possíveis recomendações, possíveis soluções, olhando para o plano de ação regional que dita alguns pilares. Por exemplo, quais são esses? Gostaríamos de saber. Pilar da prevenção, pilar da proteção, responsabilização, da igualdade e não discriminação. E que os Estados membros, onde o país moçambicano também, Moçambique faz parte, devem ditar normas internas, normas nacionais para travar este mal, para garantir que efetivamente não tenhamos as pessoas a serem sujeitas a esse tipo de crime muito desumano. É desumano independentemente da pessoa ser ou não com albinismo, mas ainda mais quando se olha para a pessoa em razão da sua pigmentação
e acharem que vão solucionar os seus problemas e depois não temos resultados nenhum, é simplesmente tirar a vida daquela pessoa, as pessoas não podem viver em paz, não podem viver à vontade. É por isso que é muito importante, antes de falarmos das fronteiras, olhar, conforme a colega disse, para a conjuntura social, os líderes, a família, em todos os divulgar essas leis, sensibilizar as pessoas. Como Comissão dos Direitos Humanos na Ordem, qual é que tem sido o vosso papel, então? A Comissão tem tido algumas ações concretas com algumas associações. Eu acho que com Amor à Vida ainda não tivemos nenhuma e já estou aqui a convidar Amor à Vida, mas temos trabalhado com a Associação Albemose, por exemplo, a divulgação das leis, na sensibilização, realizamos algumas palestras e mesmo agora no âmbito do Dia da Consciencialização sobre o albinismo também temos algumas ações, algumas palestras que vamos realizar, mas também tenho a deixar aqui abertas as portas da ordem no seu todo, através dos seus conselhos provinciais, para que cidadãos, assim como individualmente ou em associação, saibam que existe este órgão da ordem, que é o Instituto da Assistência Jurídica, que pode apoiar a casos específicos de pessoas com albinismo. E Joana, quais são, na vossa ótica, as fragilidades que existem nos planos que foram desenhados pelo Governo? Bom, o que gostariam de ver reforçados para acabar com este fenómeno? Sim, como dizíamos logo no início, né? Uma das coisas que nós gostaríamos que se reforçasse mesmo é a criação de uma lei específica de proteção à pessoa com albinismo. Mas também que criassem também políticas no que diz respeito à educação, que se introduzisse mais conteúdos sobre o albinismo, desde mesmo o ensino primário até as outras classes, para que desde pequena as crianças possam saber e conhecer tudo que tem a ver com o albinismo, respeitar e não a discriminação à pessoa com albinismo, porque percebemos que, para além desses mitos, superstições, o outro problema, né, que faz com que as pessoas tenham essa fraca mentalidade mesmo são as crenças distorcidas. Então, poderia-se também criar outras políticas no setor da saúde, em que as famílias pudessem também receber alguma assistência especial ou psicológica para que pudessem desmitificar essas crenças mesmo distorcidas em relação à questão do albinismo. Então, de certa forma, isso poderia ajudar. Portanto, incluirmos nos novos currículos as informações de utilidade importantes e relevantes que têm a ver com a falta de pigmentação de pele. Então, começar-se desde criança a ensinar para quebrar esses mitos todos e preconceitos. É necessário realmente, porque uma criança vê uma pessoa com albinismo na rua, ela fica com medo, acha que não é pessoa. Então, se a escola ensina aquela criança sobre albinismo, para além também da educação em que a família também vai dar a essa mesma criança, podemos crer que teremos futuros jovens, adolescentes, que terão uma nova mentalidade em relação à questão do albinismo. Doutora Feroza, também é de opinião com a Joana, que uma das formas de consciencializar a população passa mesmo por introduzir nos novos currículos informações sobre o albinismo. As pessoas começarem desde cedo, de base, a perceber isto e de alguma forma aí acabar com a discriminação e as perseguições. Olha, sou totalmente de mesma opinião, mas eu tenho a acrescentar que Moçambique, por exemplo, no ranking dos países que tem maiores números, não está lá nos três. Nos três nós temos Malawi, temos a Tanzânia e temos a Nigéria. Mas talvez o fato de termos números não muito altos pode estar a ditar uma certa desconsideração ou marginalização desta problemática, porque não só questões que têm a ver com rápido, com tráfico, mas também temos questões que têm a ver com a educação, temos questões que têm a ver com a saúde, assim como a consciencialização. Quando falamos de saúde, por exemplo,
há questões muito além Sim, olhando já para os direitos das condições das pessoas. Por exemplo, as pessoas com albinismo precisam de ter protetores solares na sua carteira. Tal qual agora que nós andamos com álcool toda hora por aí, depois da Covid-19, as pessoas com albinismo precisam ter protetor solar porque têm uma pele mais sensível, precisam de maiores cuidados. Então, precisamos ter políticas inclusivas, políticas de acessibilidade, para que as pessoas saibam onde se dirigir para ter um protetor solar. Precisamos, no nome gratuitamente, importante dizer gratuitamente, e normalmente temos relatos de que não conseguem encontrar protetor solar nas farmácias públicas. E uma das ações, por exemplo, da comissão, dos pedidos das associações das pessoas com albinismo, é que nós ajudemos a elas a conseguir ter esse protetor solar. Eu sei que o Ministério da Saúde, através de umas iniciativas, tem feito isso, mas não é abrangente. Não é abrangente, porque quando vem uma associação ou uma entidade como a Ordem, que a sua vocação é mesmo no âmbito do Estado de Direito Democrático, questões ligadas às leis, à democracia, solicitar apoio é algo como protetor solar que não é da nossa alçada, é porque em algum lugar está a falhar. Estamos a falhar. Então, é preciso olhar para várias necessidades, questões que têm a ver com a educação, conforme a colega já se referiu. É importante que comecemos a educar as crianças desde a tenra idade sobre o que significa uma pessoa ter ou ser com o albinismo, desmistificar isso. E a todos os níveis vamos subindo até chegar até os mais adultos, porque por vezes são os próprios, quando nós falamos familiares, são os próprios pais mesmo que rejeitam aquela criança, sem saber que é algo que está, né, nos seus genes. E é algo inevitável, né? Estamos aqui a falar então já de discriminação em relação ao acesso a serviços como a saúde, acesso à educação. Mas eu queria recuperar aqui algo que disse a Joana em relação às famílias precisarem de acompanhamento psicológico. Famílias, sobretudo famílias que passam por situações traumatizantes, onde foi raptado e foi assassinado um familiar com problema de pigmentação de pele. Como é que é feito este acompanhamento psicológico a estas famílias? Bom, no momento, né, nós não temos nenhuma informação de que essas pessoas realmente têm recebido assistência psicológica. Então, temos percebido que há aí também um déficit nessa área da saúde mental, porque realmente essas pessoas deveriam receber assistência psicológica para poderem saber lidar com aquela situação de terem perdido um ente querido nessas situações. Para além de que também as próprias pessoas com albinismo, elas também necessitam de assistência psicológica. No entanto, algumas associações e outras organizações não governamentais têm trabalhado nesse sentido e têm oferecido serviços de psicologia e assistência para pessoas com albinismo, mas também para pais de pessoas com albinismo. Sim, porque não é fácil, com estas informações todas, só de ouvir que estão a raptar pessoas albinas, as pessoas passaram por este tipo de preconceito, esta discriminação, esses mitos que há, acabam afetando também estas pessoas. Acabam afetando os familiares. Há familiares que nem levam os seus filhos às escolas por temer este tipo de situações. Sim, realmente isso tem acontecido muito. Muitos pais até abandonam os próprios filhos, largam em casa dos seus avós por causa disso. E fora a própria família, as pessoas com albinismo, né, nós entendemos também que alguns profissionais da área de educação também, de certa forma, necessitam, porque durante os trabalhos que a Associação Amor à Vida tem vindo feito, né, realizado em algumas escolas, fomos percebendo que até mesmo os professores têm perpetuado atos de discriminação a pessoas com albinismo. Como é que se faz sentir isso? Há uma certa separação na sala de aulas, em que a criança com albinismo é deixada de lado. E outra coisa que acontece é a dificuldade visual. Nós sabemos que pessoas com albinismo, elas têm um problema de visão. Então, o professor, ao invés de ajudar e acompanhar aquela criança nesse processo, ela simplesmente deixa a criança à deriva, sem nenhuma assistência, sem nenhum cuidado. E, consequentemente, uma criança que não consegue enxergar o quadro, ela, consequentemente, vai ter problemas
de aprendizagem, vai ter um fraco aproveitamento pedagógico. Mas alguns sentem-se que é falta de informação, alguns professores. Bom, eu creio que na formação eles têm tido, né, alguma informação sobre o albinismo. Se calhar mesmo é a questão mesmo das crenças também dos próprios professores, própria mentalidade que eles têm. Porque eu acredito que na formação de professores ele tem tido também essa base. Passada. Então eu acredito que é necessário também uma assistência psicológica, não só para o professor, até mesmo para alguns profissionais de saúde. E, desculpa, né, voltando também àquela questão de alguma coisa que também podia se fazer, né, o governo para ajudar, seria, por exemplo, também a questão de saber se nas estatísticas quantas pessoas com albinismo existem concretamente, né? Porque fomos verificando que quando se faz o recenseamento, as pessoas com albinismo não são inclusas lá, para sabermos concretamente quantas pessoas com albinismo existem no país e, se for possível, também particularizar em cada província. Isso poderia nos ajudar também a alguns estudos que nós também vamos desenvolvendo. E a trabalhar em zonas onde há, se calhar, uma maior população. Onde há, onde há... Então, neste momento, mostram que há dificuldades em saber onde existem pessoas com albinismo, a maioria, para isso lá fazer um trabalho de base. Sim, que há mesmo pessoas com albinismo mesmo necessitando, por exemplo, a questão do acesso aos serviços de saúde. Tem certas zonas onde a pessoa com albinismo, para encontrar um centro de saúde, uma farmácia, não é fácil. E o protetor solar, sendo um produto muito importante para a pessoa com albinismo, ela acaba não aderindo, não adquirindo, porque há zonas que nós não sabemos se realmente há pessoas lá com albinismo com uma situação também precária, porque percebemos que o protetor solar nas farmácias privadas estão muito caras e nas farmácias públicas não tem protetor solar e isso de certa forma acaba mesmo penalizando mesmo a nossa saúde, porque o protetor solar é muito importante para a nossa vida. Verdade. Vamos fechar aqui com a doutora Feroza. A Joana levantou um ponto muito importante aqui, o fato de não estar incluído nas estatísticas. É preciso sabermos quantos somos, mesmo quando se faz a diferença, sabemos quantas mulheres existem, quantas crianças existem. Então, uma das coisas que ia facilitar, se calhar até mesmo reduzir o tráfego das pessoas com albinismo, e não só a questão de acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao tratamento, que inclusive a própria doutora Feroza esteve aqui a falar, ia reduzir se nós tivéssemos dados estatísticos de quantas pessoas com problema de pigmentação de pele existem aqui no nosso país e aonde. Concordo com a colega, é mesmo importante que tenhamos essa estatística, porque é através da estatística que nós vamos saber onde é que está o problema e quais são as possíveis soluções desse problema. Mesmo olhando para o setor da administração da justiça, era importante, seria muito interessante que, por exemplo, mesmo a nível da própria ordem dos advogados, nossos conselhos onde nós prestamos de assistência jurídica, do IPAG, até assim como a Procuradoria dos Tribunais, tivéssemos, por exemplo, para questões de raptos, soubéssemos, estamos a falar de rapto da pessoa, será que essa pessoa tem problema, desculpa, não é o termo correto, é com albinismo ou não? Era importante porque falei antes das consequências que quando uma pessoa com albinismo é raptada, dificilmente a pessoa regressa ao convívio familiar. Então, era importante que soubéssemos, tivéssemos estatísticas para sabermos onde atuar com maior incidência, onde olharmos com maior particularidade para solucionarmos. Mas, até neste momento, não são dados totalmente fiáveis. Já sabemos que a zona norte, particularmente em Nampula, onde temos tido maior número de casos notificados, porque há aqueles casos, há aquelas situações onde a criança ou a pessoa simplesmente desaparece e as pessoas não participam às instâncias competentes e fica um caso não registrado. Então, é por aí onde funciona a extrema relevância de termos estatísticas, porque também os números ajudam-nos
a fazer advocacia, a falar da necessidade desta lei, desta legislação específica, conforme a colega referiu aqui, que era importante que tivéssemos uma lei específica para que pudéssemos reivindicar muitos direitos que as pessoas com albinismo necessitam, que fogem do âmbito criminal, mas também no âmbito social. Falamos dos protetores, assim como óculos de vista, entre vários outros direitos, o tratamento discriminatório positivamente nas escolas, em vários locais, até na fila Dos autocarros, na fila dos hospitais. Porque uma coisa é Firoza estar exposta ao sol, outra coisa é uma pessoa com albinismo estar exposta ao sol. Então, é muito importante que tenhamos realmente dados estatísticos para vermos onde é que nós podemos focar para termos resposta às nossas necessidades. Doutora Firoza Zacarias, muito obrigada por participar. Joana, para si também muito obrigada. Que seja este um dia mesmo de muito barulho no sentido positivo, no sentido de despertar mais consciência da população, das comunidades e também dos nossos governos para que criem leis, como por exemplo esta de acesso ao protetor solar para cada uma das pessoas que precisa. Obrigado por estarem aqui conosco. Manhã informativa prossegue aqui com outras notícias. É já esta